Olá, pessoal, tudo bem? Então, nossa aula de geografia dessa semana continua, então, os órgãos governamentais. Então, hoje nós temos mais uma sigla, né? Ou seja, mais uma palavrinha que vai expressar para nós o que é o INCRA. Então, o INCRA, ele é um órgão que cuida da reforma agrária. O que é a reforma agrária? A terra. Por exemplo, assim, os grandes terrenos também, quando que tem pessoas que não usam o seu terreno e é muito grande, e em contrapartida, no Brasil, tem outras pessoas que vivem sem terra, que não tem terra para plantar. Então, aí a reforma agrária vai notificar, vai dando uma olhada, né? E esses terrenos podem ser desapropriados desses donos. Para quê? Para favorecer as pessoas que precisam de terra para nela trabalhar e para desenvolver a agricultura. Então, e além disso, o INCRA, ele é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né? Ele cuida também, todo ano, os proprietários de terra, eles pagam uma taxa, ou seja, um imposto sobre o INCRA, que é sobre o imposto sobre o seu terreno territorial, né? Então, é pagado para o governo esse imposto. E aí, o que acontece? Com isso, eles têm uma autarquia. O que é isso? É uma forma de governo, como eu já falei para vocês, em que um indivíduo ou grupo tem poder absoluto sobre a nação, ou sobre o estado, ou sobre o município, e cuidar também do que acontece na nação, no estado e no município. E isso é dotado do quê? De personalidades jurídicas próprias, onde são criadas por meio de leis, através de serviços sociais e científicos. Por exemplo, o que é uma autarquia? Exemplo, o INSS, as universidades, certo? Então, está tudo dentro desse sistema. Então, o que eu quero lembrar para vocês? Que o INCRA, ele cuida mais praticamente, já diz, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O que é colonização? Como eu falei para vocês, lembrando, grandes extensões de terra de um dono só, que ele não está utilizando o seu terreno, ele é desapropriado do dono e é fornecido através da reforma agrária para as pessoas que precisam dela, certo? Aí nós temos outro órgão, que é a Celesc. Então, a Celesc também são as centrais elétricas de Santa Catarina, então nossa energia elétrica vem das centrais elétricas de Santa Catarina, e essa empresa que fornece energia para a nossa cidade e para a nossa região, principalmente entre as décadas de 1950 a 1980, o governo do estado reuniu empresas de energias dispersas pelo território catarinense. E sob uma grande guarda-chuva que diz, consolidando, né? Então, essa política única de distribuição de energia elétrica para Santa Catarina. Então, é que hoje nós temos, então, a nossa energia elétrica, ou seja, a luz elétrica nossa, é fornecida, então, pelas centrais elétricas de Santa Catarina. Desde 1955, essa política tem um nome, e esse nome é Celesc. Então, imagine vocês, se nós não tivéssemos energia elétrica, como que é? É difícil, né? Perceberam isso quando falta luz? Então, ele tem um nome, Celesc, né? Agora nós temos aqui o SESI também. O SESI também é uma empresa, né? Ou seja, um órgão do Serviço Social da Indústria e do Comércio também, mas principalmente da indústria. É uma rede de instituições paraestatais,
né, brasileiras e de atuação de âmbito nacional a serviço social da indústria. Então, o que o SESI muitas vezes ele fornece também que nós conhecemos? Muitas vezes assistência médica, né? Muitas vezes ele também atua dentro das empresas com alguma das vacinas, quando vem, principalmente. E ele foi criado também em 1946 para atender as indústrias. Então, como que ele atende as indústrias? Por exemplo, se uma indústria chega, por exemplo, a época da vacina H1N1, eles vão e o SESI pode ir lá nessa empresa estar fazendo essas vacinas também aos trabalhadores, né? Principalmente em gestão de segurança e saúde no trabalho. O SESI está ali e atua também na promoção da saúde e da educação dos trabalhadores. Seus dependentes como assim? Dependentes digamos assim, o pai e a mãe trabalham lá e quem os filhos são seus dependentes e da comunidade. Então, isso o SESI beneficia por ano mais de 4 milhões de trabalhadores com serviços, né? De promoção de saúde, consultas, exames ocupacionais, que é quando as pessoas vão fazer os seus exames para entrar nas empresas, e 1 milhão de vacinas, por exemplo, que nem eu falei para vocês, isso é através do quê? Do SESI. Depois nós também temos, juntamente, desde 1942, o SENAI, que já qualificou mais de 73 milhões de brasileiros. Como qualificou? Através do quê? De preparos, onde as pessoas ingressam no SENAI e se preparam para o serviço, né? Ou seja, para exercer um serviço e trabalhar numa indústria. Então, lá eles vão ter essas aulas, vão se especializar para a obra, né? Em algumas indústrias, eles vão estar preparados para ingressar no mundo do trabalho. Pode ser na área da mecânica, na área da alimentação, né? Ou construção, ou destaca-se também no mercado, nos mercados de trabalho, em várias atividades que esses alunos são preparados por profissionais qualificados dentro do SENAI e que preparam esses jovens para o mercado de trabalho. Boa aula a todos, e daí vocês têm assim, ó, umas atividades ali para responder. E lembrando também que o SESI e o SENAI atuam também, principalmente agora, nessa época de pandemia do coronavírus ali, com equipamentos hospitalares, né? Confecções de itens de proteção individual, como máscaras, luvas, tudo isso também hoje, e o material fornecido também para a Secretaria da Saúde, o SESI e o SENAI também têm a sua participação. Então, respondam às atividades e boa aula a todos.